Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos mais uma vez aqui para um Prepara SESI, dessa vez de Sociologia, com um tema muito importante que cai nos vestibulares e despenca no SSA. O assunto da aula de hoje é socialização. Vamos começar? Antes de tudo, é importante a gente entender qual é o conceito de socialização, porque essa palavrinha às vezes carrega muitos equívocos, né, na forma como a gente expressa. Geralmente, a socialização é associada ao ato de conversar com os amigos, interagir com os colegas. Se eu perguntar para vocês, e aí, gente, o que é socialização? Acredito que muitos de vocês irão por esse caminho. Só que socialização é realmente isso? Bem, quando a gente fala de sociologia, é importante a gente separar dois conceitos: o conceito de sociabilidade e o conceito de socialização. Então, quando a gente fala de interação com os indivíduos, viver em comunidade, ser sociável, nós não estamos falando de socialização, e sim de sociabilidade, que é a capacidade do indivíduo de viver em comunidade, de interagir com outros indivíduos. Então, vocês, quando na hora do intervalo vão encontrar os amigos de vocês, vão conversar, quando vocês vão para uma festa e lá encontram várias pessoas, vocês estão praticando um ato que é o ato da sociabilidade. Estão lá conversando, interagindo com as pessoas. E socialização, professora, seria o quê? Socialização é o processo pelo qual a sociedade transmite os seus valores, os seus costumes, as suas tradições e os papéis sociais para os indivíduos. Então, não é algo que tenha a ver necessariamente com você interagir. A socialização, ela acontece sim por conta da interação. Então, é vivendo no meio, interagindo com os indivíduos, que você é socializado. Mas essa socialização, na realidade, tem a ver com transmissão de valores. Quando vocês nasceram em uma sociedade que já tinha regras estabelecidas, que já tinham costumes sedimentados, vocês nasceram numa sociedade onde os papéis do indivíduo são definidos. E de que maneira vocês aprenderam isso? Por conta da socialização. Então, a sociabilidade, que é essa capacidade da gente viver em comunidade, foi nos socializando, nos ensinando as regras, nos ensinando os costumes, nos ensinando as tradições. Eu separei uma frase aqui para vocês que é bem emblemática desse processo de socialização, que é a frase: o homem não nasce homem, mas torna-se. Aí você diz: professora, mas eu nasci um ser humano. Sim, você nasceu um ser humano, mas os costumes do ser humano, eles são inerentes a você ou você aprendeu? Vamos supor, por exemplo, as meninas lobo lá da Índia, a Amala e a Kamala. Já ouviram falar dessa história? Essas duas meninas, elas foram encontradas lá na Índia, vivendo com lobos e se comportavam como tal. As duas meninas, elas nunca tiveram socialização, nunca tiveram contato com nenhum outro ser humano. Então, na cabeça delas, elas eram lobos e se comportavam dessa maneira. Elas caçavam e comiam carnes cruas. Quando as pessoas chegavam perto, elas rosnavam, elas se afastavam das pessoas. Então, para elas, elas não eram seres humanos, e sim lobos. Percebem o quanto essa frase faz sentido agora? Elas não nasceram homem, né? Elas não nasceram mulheres, mas elas iriam vir a se tornar. Quando a Mala e a Kamala foram descobertas, elas tiveram que passar por um processo de socialização, né? As pessoas que resgataram ela tiveram que ensinar as regras, os costumes, o que é esperado do homem. Então, as formas de se vestir, as formas de se comportar, como deve ser a linguagem do indivíduo, tudo isso foi transmitido para elas. E, gente, esse processo, ele demorou anos. A Kamala, que foi a que sobreviveu por mais tempo, ela demorou 10 anos para aprender a ter uma linguagem básica, nada como uma linguagem refinada que aqui vocês têm hoje em dia. Por quê? Porque esses processos, eles são processos lentos, né? Quando você já não aprende na primeira infância. Agora, vamos pegar outro exemplo. Imaginemos o Tarzan lá do filme da Disney, o Tarzan que a gente vê tanto ouvir na história. O Tarzan, professora, seria um exemplo disso? Não necessariamente. Quando a gente vê nos filmes, o Tarzan,
ele fala a linguagem dos homens. A gente vê o Tarzan, que tem comportamentos humanos. Ele é um homem meio macaco, né, porque ele foi criado junto com os macacos, mas ele tem comportamento humano. Isso seria possível? Não, a menos que o Tarzan tivesse contato com outros indivíduos. Então, a gente só aprende a ser homens, mulheres e os nossos papéis sociais vivendo em comunidade. Se a gente nunca viveu ou interagiu com outros homens, a gente dificilmente vai saber que papéis são esses. Quando a gente fala de socialização, é importante também entender que nós temos dois tipos de socialização: a primária e a secundária. A primária, ela geralmente começa lá na infância, quando a gente nasce, e ela é realizada pelas nossas famílias. Imaginemos um bebezinho. Um bebê, ele não nasce sabendo a sua linguagem, ele não nasce sabendo quais são as normas de conduta daquela sociedade. Quem é que vai ensinar? A família. Então, desde cedo, a família ela vai atuar na construção daquele papel social do indivíduo. Então, desde, na realidade, o seu processo gerativo, esses papéis já vão sendo construídos. Por exemplo, quando a sua mãe fez um chá de bebê, um chá de revelação, para dizer para todo mundo se você era menino ou menina. Geralmente, ela já escolheu as cores, né, que representavam isso. Então, os meninos vestem azul, as meninas vestem rosa. Isso é uma construção social. E aí você vem aprendendo, né, a partir do momento que você nasce, que existem cores de menino, existem cores de menina, existem brinquedos de menino, existem brinquedos de menina. Como é que você aprendeu isso? Por meio da socialização. Quem foi que ensinou isso? A sua família. Por isso que a gente tem esse processo de socialização primária. Você também foi ensinado a linguagem. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui foi consultado sobre que linguagem gostaria de ser alfabetizado. Ninguém chegou e perguntou: olha, mas você gostaria de aprender a falar mamãe em francês, em português, em inglês? Ninguém foi consultado. Você aprendeu que língua? A língua da comunidade em que você vive. Então, quando você nasce, sua mãe já vai começar a ensinar você. Fala, mamãe, não é papai agora não. Ou, por exemplo, o ideal é a gente comer determinados tipos de comida. Não pode fazer birra, você não deve responder aos seus avós. Todo esse processo de ensino realizado na primeira infância, em que são transmitidas as normas e os papéis sociais para aquele indivíduo, é a socialização primária. Então, você, na sua infância, já começa a ser socializado. E essa socialização, ela continua nas outras idades, em que, nesse período, a gente chama de socialização secundária. Essa socialização secundária, ela ocorre nas escolas, no trabalho, nas igrejas, com os amigos. É quando você amplia as suas regras de convivência, quando novas regras de convivência são trazidas para você. Por exemplo, você não se comporta em casa da mesma forma que você se comporta na escola. Você não se comporta na igreja da mesma forma que se comportaria no seu trabalho, por exemplo. Porque lá você está assumindo papéis sociais diferentes. E esses papéis sociais, eles são fruto dessas novas regras que você foi absorvendo. Então, cada instituição social, ela vai transmitindo condutas, valores, regras para o indivíduo. Geralmente, nesse processo de socialização secundária, a gente tem o processo do ensinamento dos saberes técnicos. Por exemplo, na escola, você vai para aprender os cálculos matemáticos, as regras de português, você vai para aprender a história do Brasil e do mundo. Tudo isso são saberes técnicos. Sua mãe já lhe ensinou muitas coisas, né? Sua mãe lhe ensinou as primeiras palavras, sua mãe lhe ensinou determinados padrões de comportamento, mas não é o papel da sua mãe ensinar a você esse saber. Esses saberes, matemática, história, português, filosofia, geografia, já fica a cargo de outra instituição social, que vai lhe preparar aí para saberes mais técnicos. Da mesma forma, o trabalho. O trabalho, ele vai nos ensinando processos de responsabilidade, postura, tanto que, profissionalmente, a gente sabe que é esperado do indivíduo determinados comportamentos. Então, para que uma pessoa seja considerada um profissional respeitado, para que a pessoa seja bem vista dentro da sua comunidade, existem determinados padrões de comportamento que são esperados. E esses padrões, eles são ensinados de que maneira? Por meio da socialização secundária. Então, isso vai sendo transmitido
Professora, em algum momento a gente para de ser socializado? Nunca, jamais. Todas as horas nós estamos aprendendo coisas novas, todas as horas nós estamos passando por processos de socialização. Isso é um processo contínuo. Agora, preste bem atenção aqui, eu tenho uma diquinha para dar para você. Quando a gente fala do processo de socialização, um dos primeiros filósofos, na realidade, sociólogos, a pensar sobre isso, é um rapaz chamado Emile Durkheim. Durkheim, ele vai trazer para a sociologia a perspectiva de que a criança, ela vai receber todos esses papéis, padrões, culturas, tradições dos pais, né, e depois dos outros agentes das instituições, de uma maneira pacífica. Então, para Durkheim, o indivíduo, ele não participa desse processo de socialização, ele simplesmente absorve. Então, é uma forma passiva de receber esse conhecimento. Só que outros sociólogos, outros pensadores mais modernos, eles já têm uma visão mais diferente. Por exemplo, Peter Berger, ele vai dizer que a socialização, ele é um processo mútuo. Ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Então, quando uma criança nasce, por exemplo, obviamente essa criança vai passar por um processo de socialização e aprendizagem da linguagem, das normas de conduta, mas essa criança também vai ensinar muitas coisas aos pais. Eu acho que vocês já devem ter ouvido a frase, né, de que um filho muda a vida de um casal, muda a vida de uma pessoa. Por que acontece essa mudança? Justamente porque é um processo de mão dupla. Os seus pais, eles não são as mesmas pessoas antes de vocês, porque as responsabilidades deles mudaram, porque a perspectiva deles de vida mudaram, porque a visão deles de mundo mudaram. E por que aconteceu essa transformação? Porque eles também tiveram que passar por um processo de socialização para aprender a serem pais, né? Para aprender aí nesse processo de que maneira eles podem melhor educar, melhor atender às necessidades de vocês e cumprir um novo papel social, né? Agora o papel social da paternidade e da maternidade. Continuando aí dentro dessa ideia de socialização, a gente tem as instituições sociais. A gente vem falado muito dela, só que não com esse nomezinho, né? O que seriam as instituições sociais? As instituições sociais é que são as responsáveis pelo processo de socialização. Então, quando eu digo a vocês, gente, a escola é quem vai fazer parte do processo de socialização secundária. A família é quem vai nos ensinar a socialização primária. O trabalho faz parte da socialização secundária. Eu estou falando de uma instituição social. Então, quem é responsável pelo processo de transmissão das culturas, dos valores, das crenças e dos papéis sociais são as instituições sociais. E de que forma, né? Como é que a gente pode conceituar essas instituições? Separei aí duas frases bonitinhas para a gente não esquecer o conceito de instituição. A primeira diz que instituição social são organizações da sociedade que existem para que haja organização e coesão social. Como assim, professora? A instituição, família, trabalho, escola, ela existe para ordenar a sociedade, para organizar ela. Nós não queremos viver numa sociedade caótica, numa sociedade sem regras, e as instituições, elas têm esse papel de organizar e garantir que todos trabalhem e se organizem em equilíbrio, em harmonia. Então, aí é o que ele diz, é da coesão social. Nós todos estamos unidos num único propósito, né? Justamente porque nós não queremos viver numa sociedade em que um destrói o outro, em que um faz mal ao outro. Então, para que a sociedade ela seja coesa, harmônica, organizada, existem as instituições sociais e elas desempenham o papel de garantir essa organização. Por exemplo, na educação, todos vocês estão sendo educados para que vocês cumpram o seu papel dentro dessa sociedade, né? A rebeldia, a revolta, ou um papel que seja desviante, ele é logo corrigido, porque é esperado de você, enquanto indivíduo, determinados comportamentos, determinadas posturas, para que a sociedade continue funcionando em equilíbrio. E quem é que vai fazer isso o tempo todo com você? As diversas instituições.
Outro conceito que eu coloquei para vocês foi a ideia de estrutura social estabelecida e sedimentada, que possui caráter normativo e exerce controle social. Como seria isso? Gente, as instituições sociais, primeiro, elas são estruturas sociais estabelecidas. Estabelecidas por quê? Porque ao longo da história elas se consolidaram. Uma instituição social não é algo volátil, ela não é algo que surgiu agora, que ela está se consolidando nesse momento. Geralmente as instituições sociais, elas já são estabelecidas e sedimentadas. Sedimentadas por quê, professora? Porque essas instituições, por mais que elas se transformem, elas nunca perdem a sua essência, elas nunca perdem o seu núcleo base. Vamos a um exemplo. Vamos supor as famílias. A família, ela é uma instituição social estabelecida, ou seja, a família existe há muito tempo. As famílias, elas não foram criadas agora. E ela é uma estrutura sedimentada. Sedimentada por quê? Porque não importa o quanto a família se transformou, ela não mudou a sua essência do que é ser família. Antigamente, ser família era o quê? Era aquela família patriarcal em que você tinha o pai, a mãe, os filhos, o pai era o chefe da casa, a mãe era responsável por limpar e cuidar dos filhos. Com o tempo, as famílias foram se modificando, as mulheres elas foram se tornando mais independentes, mais autônomas, foi se questionando esse papel da mulher. Então, essa mulher que antes só tinha como missão cuidar da casa, dos filhos, agora ela também pode trabalhar, agora ela também pode assumir posições de liderança. Foi se percebendo que as famílias não eram somente formadas por pai, mãe e filhos, mas, por exemplo, aqueles avós que cuidam dos netos também são famílias, os casais homoafetivos também constituem família. Então, foi se percebendo diferentes tipos de família. Percebam que a noção de família mudou, mas o que é ser família? Não. Então, família é uma instituição social estabelecida e sedimentada, que por mais que passe por transformações, o seu núcleo base não se altera. E aí, continuando no conceito, eu vou dizer para vocês que ela possui caráter normativo e exerce controle social. Pegando o exemplo aí da família, sua família, ela tem regras. Cada família tem regras, tem normas, né? E vocês precisam obedecer essas regras. Então, quando os pais de vocês dizem, olhe, você deve lavar a louça, você tem que tirar boas notas, você tem que cuidar do seu irmão, ou aqui em casa vocês têm que chegar cedo, né? Vai todo mundo, você pode sair, mas você tem que chegar até as 8 horas da noite. Isso são normas, isso são regras que estão sendo criadas. E se você descumpre, você vai sofrer um controle social. Então, você vai ser punido, você vai receber um carão, vai existir algum tipo de penalidade para que você se enquadre dentro dessas normas. Então, não tirou boa nota, vou pegar o seu celular. Não cuidou do seu irmão, vai ficar de castigo. Então, existem formas de controle social para que você aí se adeque àquilo que é esperado de você dentro dessa construção. E quais são as características aí das instituições sociais? As características eu coloquei para vocês são essas 5. Então, nós temos a coercitividade, a autoridade moral, a objetividade, a exterioridade e a historicidade. Pessoal, essas características, elas já vão ser citadas há muito tempo pelo Durkheim, que eu já falei para vocês. Então, Durkheim, que é o sociólogo do fato social, ele vai dizer que tudo que o indivíduo faz, tudo que o indivíduo produz é um fato social. E ele vai dizer que esse fato social, ele é dotado de 3 características básicas. A primeira é a exterioridade, a segunda, a generalidade, e a terceira, a coercitividade. Então, percebam que dentro dessas características das instituições, a gente também tem as características do fato social de Durkheim. Mas, como é que a gente pode aí aplicar e compreender melhor essas características? Por exemplo, a exterioridade significa que aquelas práticas, que aquilo que a gente faz, não nasceu com a gente. Elas foram ensinadas e nós as internalizamos.
A generalidade significa que aquelas ações que nós praticamos, elas são comuns ao conjunto de indivíduos. Então, não é algo que é meu, algo que só eu faço, mas que é comum a toda a sociedade. E, por último, a gente tem a coercitividade. A coercitividade seria a penalidade, a censura, alguma forma de punir aquele indivíduo ou fazer com que ele se adapte, se adeque àquilo que é esperado. Vamos dar um exemplo. Quando, por exemplo, os pais de vocês ensinaram a escovar o dente. Escovar o dente não foi algo que nós nascemos fazendo, né? Não é algo que é inerente ao indivíduo. Nós já somos especialistas em pegar a escova de dente e a pasta e sair escovando o dente. Não, isso é algo que é ensinado para gente. Então, escovar o dente, ele é algo que é exterior ao indivíduo. Veio de fora e nós internalizamos. Ele tem generalidade, porque ele é comum a todos os indivíduos. Então, todos os indivíduos, a coletividade, escova o dente. E a gente também vai ter a coercitividade. O que seria essa coercitividade? Seria a penalidade para aqueles indivíduos que não seguem aquela regra. Então, quando, por exemplo, o pai de vocês chegou lá na primeira infância, com aquela escova de dente de bonequinho, com a pastinha thumb para você, o pai de vocês estava ali ensinando você a escovar o dente. Se você não punir, se você não escovava, você era de alguma forma punido, censurado, mas por que não escovou? Vai escovar. Ou quando, por exemplo, você não escova o dente e fica com aquele bafinho, então os amigos de vocês, as pessoas ao redor de vocês já vão logo censurando, criticando. Isso é uma coercitividade, justamente para que você já vá colocando na sua mente de que ao acordar você deve escovar o dente. Então, esses tipos de censura que a sociedade pratica é uma forma de coerção. Muitas vezes a pessoa não precisa nem dizer nada, mas a forma como ela está se comportando, ela já diz alguma coisa para você, já transmite uma mensagem. Mas voltando a falar, então, das características das instituições sociais, o que é que a gente tem? Primeiro, a coercitividade, que, como eu falei para vocês, é essa questão do controle social, né? De que toda vez que você descumpre as regras, as normas, aquilo que é esperado de você dentro daquela sociedade, você vai sofrer algum tipo de penalidade, censura, algum tipo de repreensão. Gente, uma coisa importante, não precisa ser necessariamente uma penalidade no sentido legal. Muitas vezes, aquele olhar de censura, aquela pessoa que vai chegar para você e vai lhe tratar de uma forma estranha porque você não está cumprindo aquele papel, também é uma coercitividade. Então, não associem coercitividade à ação da polícia, à ação da lei. Muitas vezes, ela age também no nosso dia a dia, com esses olhares de desaprovação, por exemplo. As instituições sociais, elas têm uma autoridade moral. O que seria isso, professora? As instituições sociais, elas são respeitadas enquanto instituições. As pessoas, elas olham para ela com aquela admiração, com aquele respeito que é típico da instituição. Então, não é algo que ela é questionado, que ela é volátil, que ela é vista de uma forma negativa pelo conjunto da sociedade. Na realidade, existe o maior respeito. A família, por exemplo, aí que tem sido a todo tempo citada. A família, ninguém questiona a existência da família. Quando você fala da família, ela tem um peso, ela tem uma autoridade, não é qualquer pessoa que está lhe dizendo isso, é a sua família. Então, existe uma autoridade moral aí, quando você tem a questão da instituição social. A objetividade tem a ver com o quê, professora? A instituição, ela não é subjetiva, ela não é sobre mim, ela não é sobre eu. Ela é algo geral, ela é algo objetivo. Do mesmo modo que ela é exterior, porque ela vem de fora para dentro. Então, você vai pegar aqueles costumes, aquelas tradições que existem fora e vai internalizar para você. E ela tem historicidade, ou seja, ela vai se alongando ao longo dos anos. Ela vem de um passado aí, de um passado até os dias atuais. Então, você vê a família, novamente, as famílias, elas sempre existiram e elas foram se transformando, se modificando. Então, elas têm um peso histórico, do mesmo modo as escolas, o trabalho, os amigos e as demais instituições.
Um outro conceito aí, para a gente concluir, que é muito importante quando a gente fala de socialização, é a ideia de processos sociais. O que seria um processo social? É a forma como o indivíduo atua numa sociedade. O indivíduo ou grupos de indivíduos. Todos nós praticamos processos sociais diariamente, cotidianamente. Toda forma de atuação da gente dentro de uma sociedade é um processo social. E esses processos sociais, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser processos associativos, que são aqueles que agregam, e eles podem ser processos dissociativos, que são aqueles que separam, aqueles que desagregam. Dentro dos processos associativos, nós temos a cooperação, a acomodação e a assimilação, e dentro dos processos dissociativos, nós temos a competição e o conflito. Vamos entender cada um deles. Dentro do processo associativo de cooperação, nós temos aquele que, como o próprio nome diz, né? Os indivíduos, eles cooperam entre si. Vamos pegar o exemplo do Amazonas, lá em Manaus, quando faltou oxigênio para as pessoas. Vários artistas, várias pessoas se mobilizaram para comprar os cilindros de oxigênio e assim garantir que as pessoas não morressem por falta desses cilindros de oxigênio. Esse movimento todo que aconteceu, ele é um processo associativo, porque ele agrega, e ele é um processo de cooperação. Um indivíduo está cooperando com o outro, um indivíduo está ali ajudando o outro. Vamos a um outro exemplo. Quando a gente tem aqui em Pernambuco as enchentes, que muitas vezes destroem casas, destroem os bens materiais das pessoas, que deixam as pessoas desabrigadas. E as pessoas começam a auxiliar essas pessoas que estão passando por essa situação, isso é um processo de cooperação. Essa cooperação, ela pode ser tanto direta quanto indireta. Ela é direta quando, professora? Quando, por exemplo, aconteceu a enchente e no lugar ali da enchente você tem bombeiros, voluntários, pessoas que estão ajudando aquelas famílias ali de maneira mais direta. Esse tipo de cooperação é uma cooperação direta. Só que você que está lá, distante, quer ajudar essas pessoas também, então começa a dar contribuições em dinheiro, começa a fazer arrecadações para mandar para aquelas pessoas que estão lá. Isso é um tipo de cooperação indireta. Você está ajudando indiretamente aqueles indivíduos. Você não está lá praticando a ação, você não está cara a cara com aquelas pessoas que estão sofrendo com aquele tipo de situação, mas você se sensibilizou e está cooperando com aqueles indivíduos de maneira indireta. Então, percebam que os processos sociais, eles podem ser associativos de cooperação direta ou indireta, mas ele sempre vai existir um auxílio entre os indivíduos. O processo de acomodação, o processo associativo de acomodação, desculpem, ele também é um processo que agrega, mas aí ele já é um pouquinho diferente do processo de cooperação. Por quê? No de acomodação, eu geralmente pressuponho um indivíduo que ele está em desvantagem social dentro daquela comunidade e ele se acomoda ao papel que é esperado dele para não sofrer nenhum tipo de censura, nenhum tipo de repreensão e poder, assim, ser aceito naquela comunidade. Vamos a um exemplo. Vamos supor os povos africanos, quando eles chegaram aqui. Esses povos, eles foram obrigados a se cristianizar, eles foram obrigados a assumir o papel aí dentro da religião católica. Eles tiveram que abandonar as suas divindades para cultuar as divindades católicas, né, para cultuar os santos católicos e, a partir daí, poder viver como cristãos. Essas pessoas que vieram para cá, elas estavam numa situação de desvantagem. Por quê? Elas vieram para cá obrigadas, escravizadas, e foram, dessa forma, ensinadas essa nova religião, que elas não tinham a opção de negar, ou mesmo aceitar, né? Na realidade, a opção que elas tinham era simplesmente assimilar. Então, o que foi que eles fizeram? Eles se acomodaram a este papel. Mas a acomodação, uma coisa que é importante dizer para vocês, é que a acomodação não necessariamente tem a ver com a conversão daquele indivíduo, e sim com aquele indivíduo aceitando assumir aquele papel que é esperado dele. Porque a gente sabe que esses africanos
muitas vezes eles ressignificaram os deuses deles e transformaram eles em deuses, em divindades católicas. Então, eu peguei esses deuses africanos e passei a atribuir aquelas divindades a santos da igreja. Então, na prática, eles continuaram vivendo a sua religião, mas isso não foi feito de forma escancarada. Por quê? Porque eles precisavam se acomodar dentro daquela situação em que eles estavam em desvantagem. Então, para quem via de fora, aquelas pessoas estavam, sim, aceitando essa nova doutrina e praticando ela, quando no íntimo elas estavam vivendo a sua doutrina, né? Dando continuidade. Então, eles se acomodaram àquele processo para não sofrer nenhum tipo de retaliação, perseguição, de não morrer por conta disso. Muito parecido é o processo de assimilação. Só que aí eu acho que vai ficar mais claro agora com isso. Na assimilação, ao contrário do que acontece na acomodação, existe a conversão. Você passa a crer naquilo que está sendo ensinado para você. Então, no processo de assimilação, ele começa muito parecido com o da acomodação. Existe uma situação em que você está em desvantagem, existe uma situação em que você não está sendo bem aceito naquela comunidade, e para que você seja aceito, você vai lá e se acomoda. Então, você vai cumprir aquele papel social que é esperado de você enquanto indivíduo. Só que aí, nesse processo de acomodação, você acaba se identificando com aquelas normas, com aquela doutrina, aquilo começa a fazer sentido para você e você passa a internalizar aquilo como seu. Então, quando você passou a internalizar aquilo como seu, quando você passou a se identificar de fato com aquela doutrina e a seguir ela, e aquilo não ser simplesmente uma norma imposta, mas algo que faz parte do que é seu, aí sim a gente começa o processo de assimilação. Então, na assimilação, o indivíduo, ele passa de fato a internalizar e a viver conforme aquele novo padrão. Muitas vezes, isso é fruto de um processo de acomodação, mas, ao longo do processo, esse indivíduo vai, de fato, se identificando, ele vai gostando, ele vai passar a compreender aquela nova realidade como sua também. Além dos processos associativos, a gente também tem os processos dissociativos, né? Que, como eu falei para vocês, são aqueles que desagregam, são aqueles que separam, aqueles que fazem o indivíduo enxergar de uma maneira diferente. E aí, nesse sentido, nós temos dois processos. Um é a competição e o outro é o conflito. Como seria a competição, professora? Você que está aí lutando para conquistar o seu lugar, né, lá no SSA, na lista dos aprovados do SSA, vocês estão competindo contra outros estudantes, contra pessoas que muitas vezes você nem conhece. Esse é o processo dissociativo de competição. Quando duas equipes de futebol, por exemplo, elas começam a disputar para ver quem é que vai ganhar aquela partida, isso é uma competição. Então, vocês estão lutando por um mesmo objetivo, todos vocês querem alcançar aquele mesmo fim. Então, nesse caso, a gente tem um processo dissociativo de competição. Mas uma coisa que é importante dizer para vocês é que na competição, eu não quero a destruição do meu inimigo, eu não quero que ele se acabe. Quando você está competindo pela sua vaga lá na UPE, quando você está disputando a sua vaga no SISU, você simplesmente quer alcançar o seu objetivo e não necessariamente destruir o seu oponente. Então, você está competindo sim, mas você está competindo para alcançar o seu e não contra o outro. É diferente do que acontece no conflito. No conflito, existe uma rivalidade tão intensa e os polos, eles são tão conflituosos que esse conflito, ele geralmente leva a uma destruição do oponente. Então, no conflito, eu quero que o meu inimigo, ele de fato seja derrotado, eu quero que ele seja aniquilado. Uma guerra é um exemplo disso. Então, numa guerra, eu tenho dois lados competindo, né? Porque um quer sair vitorioso, que o outro perca, mas quando você tem uma guerra, você quer a destruição daquele país que está lutando contra você, daquele lugar que está tendo esse momento de conflito. Então, no conflito, você pressupõe que sim, existe aí a ideia de destruição. Enquanto na competição, não. São dois indivíduos ou grupo de pessoas com objetivos comuns competindo para alcançar o seu objetivo sem que haja a aniquilação do outro.
Ficou claro isso, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido e gostado um pouquinho desse assunto e ter esclarecido as dúvidas. Desejo para todos vocês uma excelente prova e contem com a gente. Se liga no Prepara SESI. E até a próxima.